I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos iniciar nossa quarta aula. Esse aqui é o nosso plano organizado aqui no Excel. Esse aqui foi a primeira aula, segunda, terceira, essa aqui é a quarta aula. O que acontece? Quando eu coloco orientações gerais para esse dia aqui na terça-feira para o design, na quarta a moçada de mecânica assiste. Então, eu gravo a aula na quinta, na segunda o pessoal de mecânica assiste, né? Então, gravado a aula de modelagem em modo ordenado e demonstrando nos 4 ambientes, foi gravado no dia 17. E aí no dia 18 a turma de mecânica assiste. Então grava para design, que já serve também para a turma de mecânica. E hoje eu gravo então ferramentas de desenho, planos, um enquadramento. Esse aqui ainda não é as ferramentas de desenho. Aí vem comandos de atalho para as vistas. Eu lembro de ter falado isso aqui na aula passada, tem mais alguns atalhos. Aí vamos ver aqui o comando linha, retângulo, círculo, aparar e unir, e também a ferramenta de cotagem, tá bom? Vamos lá então. Saindo aqui, vamos aqui para o Solid, trazer ele para essa tela aqui. Vamos então de ambiente de modelagem, do part, tá ok? Feito isso, vamos esperar o restante do software carregar. E temos aqui o nosso ambiente, sem plano e tal. Você já sabe que vindo aqui, você consegue ativar os planos direitinho. Zoom, você tem ele no scroll, né? Então, aonde o seu mouse estiver localizado, posicionado, por exemplo, aqui nesse cantinho aqui, ó, desse plano, no canto direito do plano, posiciona o mouse. Se você girar o scroll para si, né, puxando ele para si, ele traz aqui dessa forma o zoom, né? Se você empurrar, né, se você girar para o outro lado, para frente, ele vai afastar. Ó, aqui, ó, nesse retângulo aqui, ó, puxa. Agora é claro, se manter o mouse para outro canto, ele vai começar a puxar a partir dali. Ó, a partir daqui, volta. Agora eu quero afastar a partir daqui, e assim vai. Aí, bom, treinem aí, é só uma questão de praticar, tá? Ctrl I, você sabe que os planos ficam em isométrica para você novamente. Ctrl F, frontal. Ctrl L, lateral esquerda. Ctrl R, lateral direita. Ctrl T, superior. Ctrl J é um tipo de perspectiva de métrica, perdão, trimétrica. E tem também o Ctrl K, que é a vista posterior, beleza? Aqui eu estou no Ctrl I. Existem alguns outros Ctrls, que seria o de abrir, né? Que é o Ctrl O. Ctrl O abre, né? Algum arquivo. O Ctrl B, deixa eu ver se não, B é inferior. Ctrl S salva, tá? Esses são alguns dos comandos aí de atalho, tá certo? Vamos então falar agora. Tá. Tem a ferramenta Pan também, ó. Aqui tem algumas ferramentas muito intuitivas, tá bom? Como, por exemplo, essa daqui, ó, panorâmica. Se você clicar, você clica e arrasta, bem tranquilo. Então, ao passo que você não precisa sair da ferramenta de panorâmica para poder dar o zoom, né? Olha só, você tá com uma e com outra. É assim que eu faço quando eu estou, modelando. Tá? Então vamos aqui, deixa eu só acompanhar por aqui. Retângulo, círculo, para unir. Interessante. Pode ser que eu ensine algumas outras a mais. Para poder entrar nas ferramentas de desenho, eu vou ter que usar uma do 3D para chegar até lá. Então eu clico em extrudar e seleciono um plano qualquer. Nesse caso eu escolhi o frontal, tá certo? As ferramentas de desenho aparecem. Eu vou querer desenhar aqui nessa porção um retângulo só a partir da ferramenta linha, tá? Então posso fazer 1, 2, 3, 4 e 5 cliques. Ó, consigo desenhar um retângulo, apesar de eu ter a ferramenta retângulo aqui, tá? Essa opção aqui, ó, é retângulo pelo centro. Você pode dar um clique e à medida que você afasta o seu cursor, ele fixa o ponto central e ele vai abrindo para você opções de comprimento e altura. Isso é muito bacana.
Além do que, ele vai te dando um status de qual está sendo o comprimento e qual está sendo a altura. Pode acompanhar, ó. Qual é que está sendo, a partir do clique, ó, a altura e a largura. Essa caixinha azulzinha pré-selecionada significa que se você entrar com algum valor agora, ele vai fixar nesse número, tá? Como por exemplo 35, quando você der Enter, ele já passa para o outro quadrinho, por exemplo 22, e travou em 35 por 22. Falta agora você selecionar se quer esse retângulo na vertical ou na horizontal. Mas se você tivesse feito isso nesse momento, digitando mais um Enter, significaria que você está que teu objetivo é realmente que ele fique em zero. Então cliquei aqui, agora sim está 100% concluído, tá? Existem outras maneiras de desenhar retângulo, como por exemplo retângulo por dois pontos. Ao contrário dele fixar no centro, ele vai fixar no primeiro ponto onde você clicar, e aí ele arrasta aqui o outro, te permitindo ainda assim controlar a altura e também controlar comprimento. Isso é importante, tem que praticar. Portanto, se você quiser um centro, perdão, se você quiser um retângulo e que ele esteja orientado exatamente nos planos, que é uma coisa muito saudável de se fazer na modelagem, então você vem aqui no retângulo pelo centro, então aproxima o seu cursor aqui, ó, e quando ele te apresentar esse Quick Pick, que parece uma varinha mágica com uma bolinha na pontinha, né? Parece um medidor de temperatura das antigas aí. Você clica e afasta o seu mouse, né? Aí você dá outro clique, tá certo? Agora, se você quiser ajustar as medidas, e já tiver clicado fora da área aqui, você pode clicar na geometria e entrar com um valor, por exemplo, 60, e a altura vai ser 30. Ah, mas era 60 por 30, mas não era na horizontal, era na vertical. Bom, então no manual você vai ser obrigado a colocar aqui o 30 e depois voltar aqui e colocar o seu 60. E pronto, ficou na vertical, tá certo? Agora note que ele ficou amarrado aqui no centro. Isso é importante, tá, pessoal? Se vou fazer uma circunferência também, é importante que ela não fique com o seu centro fixado somente em uma coordenada. É interessante que ela fique alinhada não só pelo eixo vertical, mas também pelo horizontal, tá? Mas na frente a gente ensina como colocar uma geometria já finalizada aqui. Por enquanto, eu vou deletar e vou selecionar novamente círculo, aproximar aqui do meu centro e aí sim clicar. E olha lá, ele manteve uma relação fixa, orientado pelos dois centros aqui. Beleza, eu vou apagar isso aqui por enquanto. Eu vou utilizar novamente a ferramenta linha e vou fazer aqui uma espécie de jogo da velha, bem mal feitão, para poder explicar algumas outras ferramentas. Beleza, aqui por exemplo, aqui a gente tem um segmento que está na horizontal, a gente sabe disso por esse status que ele nos mostra aqui, ó, pelo ângulo que é 0. Esse aqui, ó, já não está no ângulo de 90, ele está no ângulo diferenciado de 97, tá? Então ele está 7 graus inclinado. Esse aqui já está mais de 10 graus, esse aqui não está na horizontal, ele está menos 2 graus, né? Porque o zero seria aqui, ó, seria aqui. Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de status que ele está te fornecendo aqui. Isso é importante. Mas você tem a prerrogativa, você tem a opção de clicar, vir aqui no ângulo e digitar zero, olha só. Pode vir aqui e digitar menos 90, olha aí. Você vem aqui e pode digitar menos 90. Ah, legal, eu consegui formar meu retângulo. Só que tem essas aparas aqui, né? Tem esse a mais aqui, essas linhas passando, porque a ideia não é ficar colocando assim, nem assim, ainda tá sobrando aqui, aí tá sobrando aqui. Gente, não vão inventar moda, porque se você tá pensando que fez um retângulo e vai querer retornar, vai dar erro, tá? Vai dar uma mensagem de erro para você, ó. Olha aí, o perfil não está fechado, tá? Para fechar um perfil, já que ele foi feito dessa forma aqui, é muito natural que em algum momento você precise fazer uma geometria linha por linha, você tem que tirar esse excedente aqui.
E a ferramenta que tira o excedente é essa daqui, ó, aparar, tá? É essa aqui. Quando você clica, note que quando você posiciona o mouse, ele te dá um status de coloração diferente do restante da linha. Significa dizer que se você clicar nesse momento, esse excedente ele some, olha só, sumiu. E aí o final desse segmento ficou justamente nessa fronteira do segmento que interceptava ele, tá certo? Olha só nesse caso aqui, ó. Aqui, eu quero tirar essa linha menor. Eu quero tirar a menor, então a minha barreira vai ser essa que desce, né? A vertical vai me servir de fronteira para essa linha que vem até aqui. Eu quero que pare aqui. Então eu quero tirar esse cara. Então, clicou, já foi. O mesmo ocorre aqui, clicou, já foi. Ó, aqui já foi. A extremidade também serve. Clicou, já foi. Clicou, já foi. Olha aí, retângulo de novo. E engraçado que agora, à medida que eu estico ou que eu puxo, ele continua mantendo as arestas, né, unidas umas pelas outras por esses vértices. Importante, né? Fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma demonstração aqui. Vou colocar essa linha aqui, aqui e aqui. Olha que interessante. Essa ferramenta de aparar, você pode, você já sabe que tem que apagar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pedaços, né, arestas que ultrapassam os limites do que você quer. O que você quer é esse cara aqui. Então você pode apagar aqui, ó. Você pode clicar, segurar e apagar. Dito isso, já que você pode clicar, segurar e apagar, ó, clica, segura, arrasta. Quando passa pelo segmento, ele vai apagar. Ó, apagou. Clique e arrasta. Mais rápido, né? Bom, isso significa dizer que se você clicar, segurar e arrastar sobre todos eles, uau, fala sério, vai todo mundo de uma vez só. Então começou a ficar bem prático a utilização do recurso aparar, que nada mais é do que você utilizar a ferramenta sabendo que vai percorrer aqui um caminho, segura e vai passando por sobre tudo aquilo que você quer tirar. Mas se você por algum acaso tocar naquilo que não quer, vai apagar do mesmo jeito, olha só, e não tem como voltar não, ó, então tirou uma linha que você não queria. Tem que ter cuidado, portanto, com aonde você vai clicar, tá? Se eu quiser apagar tudo isso aqui, então já passo aqui, só vai ficar essa aqui, ó, que tá bem pertinho, ó. Apagou tudo, tá certo? Nós temos uma outra ferramenta que ela está inclusa aqui no nosso programinha, né? A parar é essa de unir, muito interessante também. Ela fica logo abaixo da ferramenta de aparar, essa daqui, ó, unir, aparar canto, na verdade. Eu que chamo de unir, mas o nome da ferramenta correto é aparar canto. Você não pode clicar mais aqui pela parte de fora, você tem que clicar pela parte de dentro, ou seja, você quer unir esse segmento com esse segmento. Olha lá, ele já some aqui automático com os dois, tá? Então, ó, eu quero unir aqui, eu quero unir aqui, eu quero unir essa, um clique com essa, dois cliques. Viram a diferença? Só que com essa daqui não dá pra unir desse jeito assim, ó. Não dá, ó. Viu? Viu como não dá? Dá de dois em dois. De quatro em quatro não dá, mas de dois em dois dá, dois em dois, dois em dois. Bacana? Ficou claro? Muito legal, né? Que mais? Vamos falar de ferramenta de cotagem, tá bom? Eu quero cotar, mas eu não quero cotar, pessoal, assim, ó, clicando aqui e digitando o valor de cota. Assim, por exemplo, 25. Não, isso é para amadores. Isso aí é para uma situação, eh, enfim, uma situação momentânea, né? Pontual. O ideal mesmo é você ter uma geometria, seja o tamanho que ela for, e você manter ela cotada. E a ferramenta que faz isso é essa aqui, ó, cota inteligente. Clica nela, você dá um clique na geometria e um clique fora, certo? Você dá um clique na geometria e um clique fora. Bacana? A partir dos valores de cota, você consegue modificar
e alterar essas medidas. Então agora você não vai mais clicar na linha e alterar o valor. Você vai clicar na cota e ele vai te abrir uma caixinha de diálogo e você digita o valor que você quer, por exemplo, 35. Essa aqui que é de 14.9, por exemplo, 18, tá? Supondo valores fracionários, poderia ser 35.45. Pronto, ele já aumentou a casa centesimal. Legal? Eu tenho algumas coisas a mais para falar sobre sistema de cotagem. Ctrl A, seleciona tudo, você pode deletar. Eu vou fazer uma outra geometria aqui com linha. Então, vou fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Finalizei uma geometria qualquer. Vou deixar ela cotada aqui na base. Aqui na base, ela vai ter 50, tá? 50 e essa parte aqui, ó, essa parte vai ter 20, tá? Essa daqui vai ter vai ter 10. Deixa eu ver, vou colocar aqui 25. Pronto. Aqui tem 25 e aqui tem 10. Se aqui tem 50, supõe que você saiba esse valor aqui, ó. Afinal de contas, essa aresta é um valor resultante do 50 menos 10 mais 25. Confere? 10, 10 mais o 25 dá 35. Para 50 dá 15. Né? Se eu colocar aqui essa cota de 15, ela não vai ficar na cor vermelha. E é super, hiper, ultra importante que as cotas sempre, sem exceção, estejam na cor vermelha. Ficou claro? Se ela estiver numa cor diferente, significa que você tem um problema, Houston, tá? Então, veja bem, como isso aqui é uma resultante, o próprio software já sabe que essa cota não precisa ser colocada. Quando eu digo não precisa, é porque, pelo fato dela ser resultante, você já tem que saber matematicamente. Então, olha só, olha aí, como eu disse, ficou o valor resultante de 15. Se eu quiser mudar esse valor aqui para 15, ele muda. É claro que ele vai empurrar esse aqui, que era 15, uma cota dirigida, vai para 10. Se eu trouxer isso aqui para 20, esse aqui vai para 15 de novo, ó. Vai para 15 de novo. Assim como se eu mudar ele para 5, é ele que vai sempre ser jogado de um lado para o outro. Ele que vai ser o fantoche, tá? Porque ela foi a última cota a ser colocada. Supondo que eu não tivesse aqui a cota de 50, ó, cliquei e deletei. Eu tenho a opção de pegar agora a cota de 30, né? E fechar o cadeado aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho 30, 15 e 5. Se eu colocar essa cota aqui que era 50, ela que vai ficar de azul. Olha aí, ó. Certo? Ok? Então eu posso pegar esse cara aqui e colocar ele no tamanho de, por exemplo, ele é 15. Se eu jogar ele para 20, esse cara aqui passa para 55, ó. Viu? 55. Agora ele está aberto. Ele travou o 30 e o 5, então ele está dirigindo aqui pelo 30 e esse cara aqui é uma cota dirigida, tá? Essa daqui é uma cota predominante, beleza? Ah, mas eu queria que ficasse centralizado. Eu queria que, ai, sei lá, se eu colocasse 30 aqui, ó, eu queria tipo assim, eu colocar 30 e queria que esse rasgo, todo mundo sabe que é um rasgo, né? Aqui a gente tem o item no espaço, né? Acabei clicando aqui na geometria. Se você quiser reenquadrar, você tem que vir aqui, ó, visualizar rascunho. Então clico aqui, ele volta, tá? Se você clicar sem querer e gostaria de continuar modelando, você não pode clicar em Ctrl I, talvez um Ctrl F porque você estava na frontal, mas o Ctrl H é a ferramenta melhor para você voltar a modelar aqui, tá? Então tá, eu queria que ficasse assim, ó, com esse rasgo aqui centralizado em relação a essa linha da base. Só que não são essas medidas. Então, para não ficar você tentando buscar isso cota por cota, eu queria manter isso aqui 10, queria manter isso aqui 10, e aqui seria uma cota de, sei lá, 15.
Ó, para você não ficar fazendo desse jeito, existem outras formas, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, vou desenhar aqui a geometria aleatória, né, de preferência sem ser tudo igualzinho. Ó, notem três coisas. A primeira é que a linha da base não está no mesmo alinhamento da linha do rasgo, não é verdade? Outra coisa é que esse ombro aqui, ó, não está do mesmo tamanho desse aqui, certo? E esse comprimento parcial não está do mesmo tamanho desse aqui. Então, aqui a gente tem uma medida de 16 e aqui a gente tem uma medida de 10. Aqui a gente tem uma altura maior de 11 e aqui uma altura menor de 6. E para finalizar, não está centralizado. Existe uma ferramenta que é de igualar, tá? Você clica aqui ó, em igualar e aí você vai querer o quê? Essa medida igual a essa medida. Opa, já ajeitou. Você quer também essa altura igual a essa altura. Opa, já fez. Note uma coisa muito interessante, que quando você igualou as alturas e quando igualou esses tamanhos, imediatamente por resultante esses caras aqui ó, ficaram alinhados. Não é verdade? Essa altura igual a essa altura nem precisa porque já estava. O que você não pode fazer é colocar essa medida igual a essa, senão essas linhas vão ficar do mesmo tamanho, vai perder o propósito. Bacana? Vocês viram aí a ferramenta igualar, tá? Viram também a ferramenta de aparar, de unir. Deixa eu ver o que tinha mais previsto aqui. Retângulo, círculo, agora cotagem. Tá, tem mais coisas de cotagem para falar. Nós temos agora uma situação bem interessante que é não só falar da ferramenta de cotagem inteligente, mas essa de cotagem entre, né? Note que quando você cota com cota inteligente, você dá um clique na geometria e o próximo clique já é para confirmar onde a cota vai ficar. Pronto. Quando você vem com a cota distância entre, você vai fazer o seguinte, você vai cotar de uma face, ou seja, de uma linha, até outra linha. E somente o terceiro clique é que é o último, onde vai posicionar a cota. Viu só? Então aqui onde tem 10,74, na verdade eu queria que fosse arredondado para 12. E quando eu mudei isso aqui para 12, já que tem aqui uma informação para igualar essa linha, com essa aresta, ele já mudou também. Se você duvida, olha só, 12, e não foi eu que digitei. Aqui, por exemplo, eu quero que seja distância entre essa face para essa outra aqui. Nota que ele fixou então o primeiro clique e foi jogar lá para o segundo. Agora veja bem, como aqui já tem uma cota, né? Olha que interessante, aqui já tem uma cota. E aqui também já tem uma cota de igualar. Quando ele trouxe essa daqui, já que essa daqui está igual a essa com 12, então esse elemento aqui ó, vai ficar dirigido, tá certo? A propósito, quando eu arredondar esse valor aqui ó, de 48 para 50, esse aqui ó, vai ficar igualado. Bora fazer essa continha antes dele realizar a operação? Ó, eu vou colocar isso aqui para 50, então 50 vai ser o comprimento total, certo? Eu já tenho 12, né? Então, 50 menos... Eu já tenho 12 aqui, mas aqui também é 12. Então, é menos... cadê? Eu tenho aqui... ixi, nem tem. Tá, então 50 menos 12 e também menos 12 do outro lado. O primeiro 12 foi esse, o segundo foi esse. A gente vai saber quanto é que vai ser essa resultante aqui, ó. Tá dando 26, não é verdade? 26. Só que... deixa eu pensar aqui. Eu já coloquei 50. Aqui tem 12. Na verdade, eu acho que era só um 12, tá? Mais 12 aqui vai dar 38. Confere. Então, essa medida aqui ó, vai para 38. 38. Aqui. Aqui vai para 50 e lá em cima para 38. Pronto, olha aí. Beleza? Acabei fazendo confusão, desculpe. Bom, essa ferramenta de distância entre é muito importante. Por exemplo, se eu, utilizando a ferramenta círculo, se eu colocar um círculo aqui, ó, coloquei um círculo e preciso saber o diâmetro dele. Então eu clico na geometria e fico sabendo que ele tem 5,09.
Mas eu não quero um diâmetro de 5,09, eu quero um diâmetro de exatamente 5. Então, cota inteligente. Vem pra cá e coto, bota ele aqui em algum lugar, né? Ó, 5, exatamente 5. Ele tirou o 0,9. O ponto 0,9, né? Agora, eu quero que esse círculo ele fique bem distanciado, a mesma distância dessa linha para o centro e a mesma distância dessa linha da base para o centro. Eu já não posso usar cota inteligente, eu tenho que usar distância entre, que vai ser dessa linha, aí eu aproximo o mouse aqui da circunferência e clico no centro. Aproximo da linha e clico no centro, coloco 5. Beleza? De novo, aproximo da base, clico. Preste bem atenção, se eu for direto, eu não pego o centro. Ó, estou tentando clicar, estou clicando várias vezes. Inclusive, ele me dá esse status bem aqui embaixo, ó, do clique. Mas se eu aproximar da linha e chegar lá no centro, aí ele aceita. Interessante, né? Então fiquem atentos a isso. Vou mostrar aqui de uma outra forma. Quando eu faço uma circunferência, que eu vou cotar dessa linha, ó, estou usando distância entre, dessa linha para esse centro, ó, note que eu passei direto, pessoal, ó, passei direto. Eu tenho que dar uma pausa aqui para ele detectar o centro. Ah, isso não está na apostila não, professor. Pois é, tem que assistir a aula aqui, né? Quem não estiver assistindo, estiver se aventurando aí, vai demorar um pouquinho para pegar os pulos do gato. Beleza? Aí você digita o valor, tá? Agora já para quando eu venho aqui, ó, distância entre, eu quero cotar o diâmetro. Aí, ó, não cota, professor, essa cota não pode ser inserida. Por que será? O professor falou que é só clicar na cota eu falei, mas não com essa daqui. Eu quero cota inteligente para poder dar um clique aqui e aí sim está finalizado. Aí você entra com o valor que você quer. Tranquilão? Ferramenta de seleção, clica na geometria e deleta. Você também já sabe que tem a opção de aparar e tchau, viu? Aparar também vai deletando. Bem, aqui agora, como nós temos já uma geometria aqui, né? Você já sabe através dos vídeos da aula passada que se você colocar uma geometria dentro de outra maior, ele vai acabar gerando um furo. Então, quando eu retorno aqui, ó, ele vai me trazer uma geometria prismática, né? Cliquei num ponto qualquer com um furinho, né? Legal, né? E se eu quiser modificar, agora eu clico na cota. Eu não posso clicar na circunferência. Aí eu boto 8, ele vai aumentar para 8, respeitando as minhas distâncias aqui, ó, de 5 e de 5, tá? Portanto, se eu colocar aqui 11, 11, a gente sabe que o diâmetro é 11, então o raio é 5,5. O raio 5,5 vai ficar maior do que a distância da face para o centro. Então isso aqui vai partir para fora e ele vai rasgar, né? Vai ficar uma falha aqui, quer ver? Olha só, 11, viu? Ficou aqui, ultrapassou, rasgando aqui a geometria e ele criou massa, ao invés de ser um furo, tá? Então, fiquem atentos aí ao que você vai estar modelando, as medidas que você vai estar inserindo para não ter esse tipo de problema, tá bom? Vamos ver se eu consigo mudar de novo aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, até 9,5, ele vai, ó. Então aqui tem alguns décimos, né? Temos aqui pouquíssimos décimos, 25 para ser 25 centésimos para ser mais específico. Então já foi aqui, ó, concluir, um Ctrl F, Ctrl L, Ctrl R, Ctrl T, Ctrl B e Ctrl K e o Ctrl I. Legal? Se você tirar os planos, ele vai enquadrar melhor, tá? Ó, Ctrl I, ele vai aproximar aqui para você. Mas professor, por que que não ficou centralizado aqui em relação às minhas coordenadas e tal? Eu me lembro como se fosse agora de que se você primar, se você optar, se disciplinar em modelar as coisas já centralizado de acordo com o plano, vai ser bem melhor. Mas eu quero fazer isso agora. Tudo bem, dá para fazer, mas vai dar um trabalhinho. Então, botão direito, editar o perfil. Você quer editar o perfil e agora você vai aprender a última ferramenta do dia, que é a de mover, tá? Você vai então clicar aqui em mover, tá? Você vai selecionar toda a geometria. Agora preste bem atenção. Você quer mover o que para onde? Bom, o que é isso aqui tudo. Para onde é para que fique centralizado aqui nos eixos. Então você precisa de algum elemento que seja mediano aqui no
seu modelo. E uma das linhas é essa daqui da base. Então, se você der um clique aqui, ó, um clique e vem, quando ele apontar ali, ó, opa, mostrou de novo o medidor de temperatura analógico, né? Aí você clica e ele trouxe a geometria para você. Você não vai ter nenhum problema. Ele está aí agora centralizado, ó. Pelo menos aqui, ó, nesse sentido, no sentido transversal, ele está localizado. Só não está simétrico porque só tem circunferência, furo circunférico de um lugar, num lado, né, que seria o esquerdo. Se tivesse no direito, estaria aí também simétrico. Ah, professor, aproveita e coloca o simetria. Tá bom, aluno chato, tá bom. Lá vai, ó. Bem aqui tem a ferramenta espelho. Quando eu clico em espelho, eu clico na geometria e clico num ponto que vai ser o espelho, ó. Se eu escolher esse plano, ele vai espelhar a mesma distância que tem desse centro até esse plano, ele já está te mostrando que vai mostrar isso do outro lado. Se meu espelho fosse, por exemplo, essa linha aqui, ó, supondo que seja essa linha, a distância que teria dessa linha até esse centro seria a distância que ele ia jogar para cá, ó. Vou mostrar para você. Espelhar, clico na geometria que eu quero espelhar e aproximo do espelho. Se eu clicar, ele fica. Se eu clicar, ele fica. Se eu clicar, ele fica. Se eu clicar, ele fica, ó, lá na beiradinha, dá pra ver? Só um pedacinho lá no canto do vídeo, tá? Mas o que eu quero é aqui. Ele me insinua, né, que se eu clicar ele vai multiplicar a geometria. Pronto, cliquei, ele te dá esse símbolo aqui, ó, de espelhamento. Significa que uma está em relação à outra espelhado e esse cara aqui é o teu espelho. Legal? Quando você retorna, agora sim você tem um sólido simétrico no sentido vertical aqui, ó. Tá? Na verdade, no sentido transversal, perdão. E também tem ele simétrico no sentido longitudinal aqui, ó. Bacana? Essa foi a aula de hoje. Você aprendeu 3 novos recursos. Já é possível fazer alguns modelinhos. Eu vou colocar esses modelinhos no Classroom para você tentar fazer sozinho. Tá certo? Fica bem. Bons estudos para vocês. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Antes de ir embora de vez, eu vou deixar aqui um desafio para você. Vou colocar aqui, downloads, documentos, cadê coisas da UFAM, 2002, aula 4. Eu tenho um desafio para você que seria modelar esse componente, tá? Você vai fazer isso no ambiente de parte, no ambiente de modelagem. Tá aqui as cotas, tá bom? Tem um outro, é esse aqui, né? Você vai então modelar esse, aí salva, sei lá, como bloco 1. Aí depois cria um novo arquivo, bloco 2, ou bota o nome que você quiser. As cotas estão aqui. E tem um desafio também para quem já está mais fera neném, que é sem cotagem nenhuma, né? Você que vai criar as cotas. De repente você pode adotar a estratégia de fazer múltiplos de 5, né? Sei lá, por exemplo aqui, múltiplo de 5 aqui, for 40, esse aqui é 40 e esse aqui seria 10, por exemplo, a altura 10, esse cara aqui 15. Eu disse múltiplo de 2, mas é só uma sugestão para ficar mais fácil. Na hora de colocar a medida no modelo que não tem, é um pouquinho mais tortuoso, tá? Aqui já tem as cotas direitinho. Aqui, por exemplo, você não está vendo cotado. Aqui, por exemplo, não tem cota. Mas se você pegar 60 menos 12 menos 15, você vai descobrir essa cota aqui. O mesmo ocorre para essa cota do comprimento. Aqui eu te dei todas as cotas, só não dei a do ângulo, que é um desafio para você queimar neurônio aí também, tá certo? E tem também um top 4 modelinhos aqui mais pancadas para você tentar fazer, tá certo? Te desejo bons exercícios, te desejo uma boa modelagem, bons estudos. Tchau, tchau.
set your place on fire. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire.